Bom, pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Diogo. Trabalho no Object já há quase 3 anos e já atuo com gestão de processos há uns 10, 11 anos aí já, e com agilidade desde 2014, sempre com foco em comunicação. Meu foco principal sempre foi esse, seja uma comunicação técnica, uma comunicação não técnica, não importa. Sempre meu foco vai ser esse porquê. Sem a comunicação, as coisas normalmente não fluem. E a palestra tem um pouco disso também. Gestão visual nada mais é que uma forma de se comunicar. É uma forma de você mostrar as coisas. Só que adianta você só ter um quadro? Adianta você só ter as coisas? Não. Então eu vou começar, diferente de outros casos que você começa explicando e depois apresenta um case, eu vou fazer o inverso. Eu vou apresentar um case e depois eu vou explicando alguns pontos para vocês. Serão 4 temas apenas. O case, os principais problemas, como montar uma gestão visual eficiente e provocações e reflexões para vocês. Esse case aconteceu em 2019. O time, eles tinham muita coisa. Acho que esse não é o quadro real, eu não posso mostrar o quadro real deles, mas ele era mais ou menos bagunçado desse jeito mesmo. O que eles tinham de positivo, pessoal? Entendam, nem tudo é ruim, tá? O que eles tinham de positivo? Eles tinham lanes, incluindo o Expedite, coisa que muita gente não consegue fazer numa gestão visual. Eles tinham filas, o que é legal. Muitas vezes eles colocam só lá backlog, doing done. Eles pelo menos tinham algumas filas para algumas partes do processo. Eles tinham classes de serviço, eles tinham avatares, cada um identificado quem que estava fazendo o quê. Todas as fases do processo dele estavam mapeadas no quadro, isso é bem legal. Normalmente você vai dando improvement, né? Mas eles tinham todas as fases deles mapeadas no quadro. E eles tinham no meio, o quadro deles era grande o suficiente para eles terem no meio assim, uma folha de sulfite com todos os critérios de aceite. Então era visual para todo mundo esses critérios de aceite. Eu já conduzir equipes que subiram de acordo com o KMM, a avaliação do KMM, eles subiram do 0 para quase o 2 em 3 meses e eles não tinham os critérios de aceite tão bem definidos quanto esse time. Aí você me pergunta, Diogo, pô, eles tinham as coisa pra caramba, né? No quadro deles. Sim, eles tinham, realmente. O quadro deles tinha quase 3 metros de comprimento, pessoal. Era realmente um quadro muito grande. Todas as etapas do processo estavam mapeadas por lá. Só que aí vem aquele ponto, né? Pô, você colocou tudo que você tem, você mapeou tudo que você tem, jogou tudo no quadro. Vai resolver teu problema? Não vai. Simplesmente, assim, simplesmente não vai. Porque além de tudo isso, todos esses pontos positivos que eu coloquei para você, eles também tinham todos os gargalos expostos, inclusive aqueles que eles nem imaginavam que existiam, o que trouxe bastante problema, porque o quadro, os gestores que eles tinham dependência, que eles precisavam pedir e retornar coisas, estavam no mesmo setor. Então eles também começaram a ver gargalos que eles não imaginavam que tinha. Havia uma má distribuição das tarefas. Lembra que eu falei dos avatares? Realmente, todas as tarefas tinham seus avatares. E dava para ver que tinha pessoas com 1, 2 tarefas e pessoas com 12 tarefas. Então havia uma má distribuição das tarefas. O Expedite não tinha um IP. É aquilo, né? Quando tudo é prioritário, nada é prioritário. E era exatamente isso que aconteceu com o Expedite. Era quem gritava mais alto ia pro Expedite, mas você nem tinha terminado a primeira tarefa de Expedite antes de puxar outro, ou as 2 primeiras, ou as 3 primeiras. Chegou a ter 10 itens no Expedite. Virou mais uma lane. Tinha lane que tinha menos coisas que o Expedite. E todo o quadro, nenhuma etapa do quadro possuía o IP. Nada possuía. As atividades em andamento, as atividades em revisão, todos os processos apresentados, eles estavam. A palavra que eu vou usar é definir bem: caóticos. Estava caótico. E as dependências não mapeadas, elas estavam expostas também. O processo deles era bem grande. O end-to-end deles era bem grande. E era muita coisa para ser feita. Eu cheguei justamente para tentar ajudar nesse ponto, porque o quadro não ajudava eles em nada.
Muito pelo contrário, o quadro começou a trazer diversos problemas, diversas reclamações, erros e problemas que não estavam expostos antes começaram a ser expostos e eles estavam andando em círculos para tentar achar uma solução e não achavam essa solução. Então, eu falo com propriedade quando eu digo que se você só fizer um quadro, se você só levantar suas atividades, quem faz as atividades, colocar meia dúzia de colunas e jogar os cartões na parede, ou no Trello, ou seja lá em qual ferramenta você utilizar, até mesmo no Sincera que foi apresentado agora, se você só jogar as atividades lá, não vai servir para nada, ele não vai resolver os seus problemas. Entenda, pessoal, jogar as atividades no quadro não resolve seus problemas. Pode piorar, como foi o caso desse time. Jogou tudo no quadro, num quadro gigantesco, 3 metros, era 2 quadros brancos, mais o vidro, e não resolveu o problema. Eles tinham muita coisa para fazer e não estava sendo atacado alguns dos principais problemas do cliente e alguns dos principais não estavam nem evidenciados antes de jogar no quadro. Quando foi jogado no quadro, surgiu um monte de coisa. Aí você pensa, ok, e como que a gente resolve isso? Alguns dos principais problemas, né? Primeiro, quando você constrói o quadro, você acha que a gestão visual é aquela bala de prata. Joguei lá, eu vou conseguir ver tudo, eu vou conseguir atuar em tudo e tudo vai ser resolvido, certo? Não, não vai. Gestão visual sem técnica, sem um direcionamento, você não vai conseguir resolver as coisas. Mapear um fluxo diferente da realidade. Nesse quadro, pelo menos o fluxo ele era coerente com a realidade. Mas eu já vi quadros onde você tinha dependências e ela não estava refletindo no quadro. Finalizava a parte de desenvolvimento, tinha que ir para uma área externa de testes e não existia essa fase. Do desenvolvimento passava para o Dan. E a justificativa foi, como essa fase não é, interna, não é com o nosso time, a gente não colocou no quadro. Gente, como assim? É uma fase, faz parte do seu processo. O seu processo não está refletido no teu quadro. Isso está errado. Mas isso é mais comum do que se imagina. Então, você ter um fluxo e esse fluxo não estar refletindo no seu quadro é outro erro. E é bem comum também, pessoal. Esconder os problemas. Lembra que eu falei das dependências? É muito comum acontecer isso que eu acabei de mencionar. Você ter uma dependência, você ter um fluxo ou um processo que ele está inserido, mas não está refletido. E você simplesmente está escondendo o problema. Você acha realmente que você vai fazer? Levantar todos os dados, colocar todas as atividades no quadro e sem colocar essa parte do processo, ele vai refletir a realidade? Ele não vai. Não adianta você querer esconder os problemas, porque ele vai aparecer. Você não coloca atividade de testes lá e foi para Doing. Todo mundo vai ficar olhando, ué, por que não está dando? Ou por que foi para em 2 semanas? O que foi feito do momento que foi finalizado até o momento, o desenvolvimento até o momento que entrou em produção? E essa lacuna de 2 semanas, tá onde? Você vai levantar os dados, você vai ver que tem um gap ali. E aí você vai olhar no seu processo, ele existe, testes externos. Mas você vai olhar no seu quadro e não está lá. Então, como que você consegue gerenciar o que está, o que já retornou, se tem muita coisa para o time externo ou se não tem nada, você não consegue ver isso. Então, você precisa mapear o fluxo de acordo com a sua realidade, mesmo que não esteja no seu time. Você tem as dependências, mapeie também. E aí, um dos principais, que acho que é uma das coisas que a gente mais gosta, métricas. Se você só colocar no quadro e você não fazer nada com isso, você não extrair dados, você não calcular quantas atividades estão em cada uma das colunas, quantas atividades estão entrando em cada uma das filas, você colocar métricas só por vaidade. Nossa, olha, eu tenho uma vazão de 60 atividades, eu tenho 60 atividades em done. Mas em que você não falou que dessas 60 atividades, 30 foram canceladas porque foram mal priorizadas, 20 delas simplesmente foram concluídas porque vão ser abertas para a próxima sprint, e só 10 delas realmente são reais. Não, não, mas eu tenho 60 concluídas. Gente, métrica de vaidade não serve para absolutamente nada. E por incrível que pareça, não serve nem para levantar encher o ego daquele que pediu para você fazer essas métricas. Porque, como eu disse, uma hora isso aparece cedo ou tarde, isso vai aparecer, seja interrompendo parte do processo, seja as coisas sendo bloqueadas. Então, não faça, incluir métricas de vaidade no quadro, nas coisas, na sua gestão visual, é um tiro no pé. E os dados incorretos colocados no quadro. Isso é muito importante, pessoal. Se eu tenho 10 atividades em backlog, eu coloco 10 atividades em backlog. Ah, mas essa aqui falta ser
levantado e visto corretamente com o cliente. Então tira. Se ainda falta coisa, se ainda falta dependência, você não põe ela no backlog. Ah, não, mas já foi definido. Não. Tem os seus critérios. Crie os critérios para que aquilo seja definido como, ok, está no meu backlog, foi priorizado. Se está no backlog, eu posso começar. Então, não coloque, não levante dados, simplesmente não faça por fazer, porque tem que fazer. Ah, não, estou fazendo ágil. Não, você não está fazendo ágil colocando as atividades num quadro. Você está colocando as atividades num quadro. Isso não é agilidade. Colocar as atividades no quadro, colocar os cartões no quadro, não é agilidade, pessoal. É simplesmente colocar as atividades num quadro. Ah, eu estou fazendo Kanban. Então, você tem um Kanban board. E nem um Kanban board, você tem um board. Um Kanban board significa que você vai aplicar práticas e vai utilizar técnicas para extrair coisas daquele quadro. Você chamar de Kanban board porque você simplesmente jogou as atividades dentro de algumas colunas, não significa que você tem um Kanban board. Então, tomem cuidado com isso. Fazer por fazer, às vezes é melhor você não fazer, porque pode gerar um problema muito maior do que você tinha inicialmente. Ok, Diogo, você falou, mas o que você tem aí para explicar para a gente o que dá para ajudar? Vou colocar como montar uma gestão visual decente. Ah, eu sou detentor da verdade? Absolutamente não, pessoal. Então, tenham uma máxima na cabeça de cada um de vocês. Eu posso dar 60 mil dicas aqui. Na verdade, eu vou dar só 6. Mas eu posso dar 60 mil dicas aqui. Se elas não são aplicáveis para a realidade do seu cliente, para a realidade que você está inserido, não aplique. Vocês têm que primeiro entender a sua realidade, a sua necessidade, antes de fazer qualquer coisa. Um assessment, um processo de inception sempre é muito bem-vindo antes de se construir um quadro, justamente para que você construa um quadro com um propósito. Você construa um quadro, pode ser o mais simples possível, to do, doing, done, mas que ele faça sentido para a sua realidade. Não tem problema você começar com o to do, doing, done e ir melhorando, e dando um aspecto melhor para aquele quadro, contando que ele faça jus à sua realidade. Primeira dica é gere dados. Você jogou as atividades no quadro, gere dados. Conte. Ah, tenho 3 atividades em Doing, 2 em revisão, tem uma na fila e 4 em done. Você já tem dados. Por mais simples que eles sejam, você já tem dados. Ah, quantas pessoas eu tenho no time? Ah, tenho 4 pessoas, eu tenho 6 atividades. Você já tem um dado. Você tem mais atividades no quadro em andamento, por exemplo, do que pessoas atuando. Você já tem um WIP muito maior do que a quantidade de pessoas. Então, não ache que se você tem pouca informação ou poucas coisas no seu quadro, elas não possam te trazer informações. Sempre há uma forma de você trazer informações, gerar dados, e a partir desses dados, lembra que eu falei alguns minutos atrás, você verificar se esses dados estão corretos, se aquela atividade que está no quadro em to-do realmente ainda não foi iniciada, se aquela atividade que está em revisão ou em teste realmente já está em teste e não está concluída, porque um dos pontos que mais geram ruído é uma atividade não estar na sua parte correta do processo. Você ter uma atividade que deveria estar em testes e ela está em desenvolvimento. Então, verifique se os dados que você tem estão corretos. Estando todos corretos, utilize para direcionar as suas ações. Você colocou no seu quadro que você tem 6 atividades em andamento, 4 pessoas, tem 2 pessoas atuando em 2 cartões. Foque em finalizar essas atividades antes de você começar uma nova, porque você já vai começar a direcionar ações antes de você puxar mais do backlog. Finaliza o que você tem, dê vazão, consiga analisar se faça uma revisão melhor, dá um foco no processo para ver se você tem muito bug, foca nessas atividades, faça uma revisão mais completa, vê se isso diminui a quantidade de bugs para o próximo bloco de atividades que você for fazer, que você for medir por semana, por sprint, por quarter, o tempo de medição que você quiser, mas e direcione essas ações a partir daquilo que você tem, dos dados corretos que você está gerando, e nunca subestime, eu tenho pouca informação, sempre há, mas você tem alguma. Sempre há uma forma de você utilizar essa informação para melhorar o quadro que você tem, para melhorar a gestão visual e isso mostrar que as ações estão corretas. Ah, seu quadro só tem os cartões. Todos os cartões são de desenvolvimento?
todos os cartões são iguais, exatamente iguais, certo. Que outra coisa eu posso aplicar, Diogo? Coloca os avatares. Coloque quem está fazendo o quê. Já é mais uma gestão visual que você tem. Você consegue ver quantas pessoas estão atuando em cada atividade. Se está passando muito tempo, coloque datas. Se o seu cartão tinha datas, coloque data. Isso eu estou pensando, gente, no cartãozinho físico, por exemplo. Mas tudo isso pode ser feito no cartão, no virtual. Ah, não tem um campo. Tem um campo de description no cartão virtual. Sempre tem. Coloque a data lá. Mesmo que a ferramenta que você está utilizando não tire essa opção, você tem como colocá-la. Identifica os gargalos. Putz, eu tenho 4 atividades em Doom. Nossa, 16 atividades em review. Você já tem um gargalo, ele já está identificado. Qual ação que você vai fazer para tirar esse gargalo? Você vai jogar mais coisas para ele? Ou você vai direcionar aquela galera que está terminando o desenvolvimento, direciona para testes, faz eles darem a vazão para que você respire um pouco melhor, não fique tudo acumulado. Paralelismo também. Putz, eu tenho 5 atividades bloqueadas. Ah, vou puxar a sexta. Será que você não consegue ajudar a desbloquear essa atividade, ajudar o seu colega a desbloquear essa atividade? Será que não dá para você fazer um pair para que essas atividades saiam? Isso você pode identificar também através de uma correta aplicação dos cartões dentro do seu quadro. E principalmente, as dores do seu cliente estão refletidas. Ele tem um grande problema que sempre os testes é o que mais demora. Isso está refletido no quadro? Ah, ele tem um grande problema que as filas estão sempre muito cheias. Isso está refletido no quadro? Essa dor que ele tem está refletido no quadro? Lembra que eu falei? Ele tem que fazer sentido para o seu time, ele tem que fazer sentido para o seu cliente. Então, reflita isso no quadro também. Limite o WIP. Lembra que eu falei agora há pouco? 6 atividades, 4 pessoas, coloque uma para cada. Ah, terminou uma atividade, colocou para revisão, outra pessoa revisa. Antes de puxar essa próxima atividade. Tem mais atividades em revisão e você terminou o desenvolvimento, puxa uma de revisão para você fazer. Comece a terminar as coisas antes de começar coisas novas, porque aí você consegue diminuir o seu cycle time, de melhorar todas as suas métricas, e você não adianta você começar 5, 6, 7 atividades e não concluir nada. Que valor você está entregando para o seu cliente? Nenhum. Então limite seu WIP, foque nas finalizações antes de você puxar as coisas novas. Se necessário, gente, revisa o seu processo e reflita-o no quadro. O quadro precisa refletir a sua realidade, sempre. Mas será que o processo está bem definido? Será que eu preciso de 2 filas para atividades de revisão? Uma para o cliente A, uma para o cliente B? Revisitar o processo é parte da gestão visual. Quando você jogou tudo no quadro, você viu que tem muitas filas, revisite o seu processo. Será que não dá para simplificar o processo? Será que não dá para a gente otimizar certas ações, certas etapas? Às vezes dá, só que você não conseguia ter isso em mãos. E aí, quando você jogou as coisas no quadro, isso te ajudou. Foque na finalização. Por que eu coloquei e automatize o que precisar? Todo mundo lá colocou no quadro os cartõezinhos na parede. Será que um quadro virtual não ajudaria? Nossa, nós estamos com muitas atividades agora em, em testes. Será que não valeria a pena? Esse projeto é grande? É. Será que não valeria a pena, talvez, se for possível, fazer o estudo e colocar alguns testes automatizados? Talvez sim. Talvez os testes manuais, o número de bugs está muito alto. Será que não vale a pena revisitar alguma parte do desenvolvimento, colocar um DevSecOps ali? Nossa, muita coisa chegou em produção, bateu no cliente e ele voltou. Será que talvez não seja necessário fazer um UX melhor para as atividades que vocês estão fazendo? Sempre dá para melhorar, pessoal. Assim como um quadro que começa com um to do done e ele termina com filas e um monte de coisa, tudo dá para melhorar. Revisita, automatize se for necessário. Ah, tá o cartão papel, ninguém tá atuando, ninguém tá atualizando o cartão de papel. Faz um virtual, faz um teste, experimenta. Mas não deixa as coisas ficarem como, ah, putz, não tá dando certo, vou deixar morrer. Não, sempre dá para melhorar. E o principal, o quadro precisa fazer sentido para o time. Tem um erro de português ali, peço desculpas para vocês. Mas o quadro precisa fazer sentido para o time. Afinal, o quadro é para o time, é o time que vai utilizar esse quadro, são os gestores. Então, se o quadro não faz sentido para o time, ele não vai ver sentido em atualizá-lo. E aí volta naquela máxima, que ele não vai servir para nada. Então, ele tem que fazer sentido para o time, sempre. Agora, algumas provocações, né? Algumas reflexões, algumas perguntas que vocês podem se fazer.
Se eu aplicar o pareamento, lembra que eu falei do duas pessoas, vou fazer o pair, a pair programming? Se eu aplicar um pareamento, eu consigo terminar mais rápido, mas eu também consigo multiplicar meu conhecimento. Putz, só um cara puxava as atividades, aquelas atividades de front-end, mas eu também sou um front. Será que se eu não parear com ele, eu não consigo melhorar e ajudar nas correções? Ou, sei lá, ajudar a puxar novos cartões de front-end? Consigo gerar valor com as minhas entregas quando eu entrego alguma coisa para o cliente. Sempre volta, sempre gera bugs, ou aquilo que eu entrego gera o cliente gosta daquilo que é entregue. Esse entregável é uma pequena parte de um todo que você já está mostrando para o cliente como que vai ficar, ou você só entregou por entregar para cumprir a data da sprint? Isso tem que fazer esse sentido para o time também. Sempre há a possibilidade de quebrar uma atividade. Putz, eu estou 2, 3, 4 dias numa atividade que tem 2, 3 etapas. Por que você não quebra em 2, 3 atividades? Assim você consegue identificar quando cada etapa dessa sua atividade estará concluída. E se alguém puder te ajudar, ele vai pegar essa etapa para ele também. Não adianta você quebrar em 3 atividades, você colocar as 3 no seu nome, sendo que você nem começou uma delas. Quebra essas atividades. Às vezes, você consegue identificar muito melhor quando você olha 3 pontos do que você quando você olha um só. Isso também é a sua gestão visual. Não é só gestão visual do todo. Você também tem que ter a sua. Você quebra essas atividades. Para o seu PO, ele vai ver que você está fazendo parte de uma atividade. Eu bater o olho num quadro e ver 10 atividades Gs, eu vou tomar um susto. Mas se eu ver 3 atividades, 30 atividades Ps, nossa, o quadro está mais cheio. Não, agora tem mais coisas para fazer. Não, métrica de variedade. Eu quebrei porque faz mais sentido para mim corrigir um pedaço menor do que eu criar um bloco gigante. A gente não quer voltar naquela época onde você fazia todo um planejamento gigantesco, uma entrega gigantesca, um teste gigantesco e estava tudo errado, você tinha que voltar. Quanto mais você quebrar, menor vai ser os testes, os bugs serão menores, as correções serão mais rápidas também. Você tem os seus critérios para saber o que você pega na sequência? O seu PO entende os critérios de priorização? O time entende os critérios de priorização? Eles estão num termo de aceite, no DOR? Isso está exposto, todo mundo sabe? É importante ter esse feeling também, se tudo que eu necessito para começar e para terminar está claro, tanto para mim quanto com o meu colega que foi contratado na semana passada, mesmo estando há um ano do projeto. Isso tem que ser claro para quem está começando ou para quem está saindo. Não é porque você está entrando agora que isso não vai funcionar. Então, isso por incrível que pareça, é algo que eu achei legal naquele quadro de 3 metros. Os critérios de aceite estavam pendurados numa folha de sulfite colada. Tem gente que vai achar isso brega, mas isso é melhor ter isso exposto do que ninguém saber. E aí entra no terceiro ponto, né? Eles estão claros e disponíveis para todos. Isso não é mérito só do quadro físico, não. Você pode ter os critérios de aceite claros e disponíveis para todo mundo que tá utilizando um quadro virtual como um Gira ou como o próprio Sincero apresentado pelo Ramon anteriormente. Não ter os critérios de aceite visual para todo mundo é só uma desculpa, pessoal. Dá para colocar aqui um cartão lá, deixa um cartão lá, critérios de aceite. Não tem problema, mas ele precisa estar exposto para todo mundo. Todo mundo precisa saber o que está acontecendo do projeto e o que precisa para começar uma atividade ou finalizar. Há ações em cima dos bloqueios e dos gargalos ou eles só estão expostos? Lembra que eu falei dos testes? Tem 16 atividades em teste que nunca vence. Será que já tem estudado uma ação de automatização de testes, uma contratação de mais um QA, talvez, caso só tenha um e ele esteja até o pescoço de coisa? Alguém do time consegue fazer testes? Você consegue fazer uma validação cruzada das atividades de desenvolvimento? Ou ele só está exposto? Se só está exposto, não está servindo para nada você expor ele. Você precisa de ações bem direcionadas para isso também. Há uma gestão das suas filas, você sabe o porquê que aquela fila existe e o respeito pelo processo? Ou a atividade gritou primeiro sobe, essa atividade pula de planejamento para dano? Não, se você desenhou um processo, se você gastou tempo desenhando um processo, fazendo um VSM, desenhando um roadmap, ele tem que ser respeitado. Não tem problema ele ser revisitado, ele melhorar, ele mudar, não tem problema. Mas aquilo que está definido naquele momento precisa ser respeitado. E ele tem que estar refletido no seu quadro. E tudo isso que você fez vai gerar métricas coerentes. Faz sentido você fazer uma métrica de lead time end-to-end se 50% do seu processo depende de uma área externa?
Talvez você precise medir aquele espaço para você saber como que seu time está atuando até aquela etapa. E sim, você precisa medir o tempo da dependência. E aí levar para um gestor ou tentar fazer um plano de ação para que aquela dependência diminua também. Então, sempre dá para extrair algum tipo de dado e você sempre precisa utilizar esses dados a teu favor e a favor do seu time. Não ache que você colocar um quadro vai resolver as coisas, porque não vai sair sozinho do outro lado, não. Pior que um quadro que resolve todos os problemas, cara, você não pode utilizar essas informações para você. Passa, exponha, utilize. É cíclico, gente. É cíclico. O seu processo melhora, as suas métricas melhoram. Sempre tudo será revisitado. Não precisa guardar para você, não. Já que é gestão visual, exponha também. Se não está no quadro, faça uma apresentação, apresente na reunião de review, de planning. Mas é importante todos saber o que está sendo feito com aqueles gargalos, o que está sendo feito com aqueles dados, para que está sendo gerada, só para agradar uma diretoria? Não. É importante vocês direcionarem isso internamente também. E, com isso, falando um pouquinho do básico, essas coisas, eu deixo um convite para vocês, pessoal. Nós falaremos amanhã do Kata, que é uma série de ações onde explicaremos um pouco, sabe o básico, o precisa ser dito? Então, muitas vezes, a gente precisa fazer algumas orientações, a gente precisa que todo o time entenda de um básico, entenda daquilo que está sendo apresentado, por que estamos atuando em cada uma dessas, ou por que aquelas ações estão sendo feitas naquele quadro, naquela fila. Então, amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre uma orientação à transformação e alinhando a organização na mesma direção, porque todos, como eu falei, o time tem que fazer sentido, as coisas têm que ser direcionadas com o mesmo propósito. Então, a gente vai falar um pouco disso amanhã, 12h30, aqui na sala da Objective, do Colisão Trends. E deixo um segundo convite para vocês preencherem o self-assessment no nosso stand, concorrendo a uma consultoria com o nosso querido Marcelo Walter. Pedrão, nosso mestre de cerimônias, encerrei aqui, cara. Grande Diogo, obrigado aí, parabéns aí pela apresentação. No momento, a gente vai dar uma pausa aqui na nossa sala. Não teve nenhuma pergunta lá no chat, o pessoal só teve algumas palminhas ali. Então, por isso também estou agradecendo aí sua apresentação. Eu assumo que eu não estava com o chat aberto, eu estava focado aqui, nem vi, pessoal, desculpa se eu falei muito rápido, ou se eu procuro não focar num único tema e apresentar. Então, se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade, terei o maior prazer de respondê-las, tá? Mas agradeço a participação de todos que assistiram, a oportunidade de falar aqui um pouquinho de gestão visual e trazer um pouco de uma experiência real que a gente vivenciou. E não é só com acertos que a gente aprende, não, pessoal. A gente aprende principalmente com os erros, com os cases ruins. Então, eu trouxe ele porque isso foi uma realidade, eu não inventei nada disso, eu não posso trazer fotos, infelizmente, mas o quadro de 3 metros existe. Acontece bastante coisa quando a gente está atuando aí nos times e ajudando e apoiando, né? E quem viveu, viu, né? Quem viveu, viu. Quem viveu, viu. E não custa nada trazer e compartilhar um pouco dessa experiência com vocês. Gestão visual não é só para TI não, tá, pessoal? Qualquer gestão visual, se for mal feita, não vai servir para porcaria nenhuma e vai só piorar, pode só piorar a sua situação. Beleza. A gente vai dar uma pausazinha agora e voltamos 6h05 com Lean Kanban na prática sem balelas com o Roberto. Pessoal, obrigadão aí. Tchau, tchau. Obrigadão, Pedro. Um abraço.